e Sicoob Credicopa apresentam. Olá, boa noite. Boa noite. Advogado apresenta inquérito que apura a inocência de 2 rapazes presos suspeitos de cometer 2 assaltos na semana passada. Rapazes roubam oficina mecânica e são presos com parte do material e a arma usada na ação. Credicopa comemora 22 anos e anuncia a construção da sede própria. DCE do Unipan realiza campanhas solidárias nesse fim de ano. Enxurrada derruba muro no bairro Coração Eucarístico. Foi um verdadeiro susto. São Marco admite pela primeira vez o risco de rompimento das barragens de Santarém e Germano, em Mariana. Tragédia em Mariana preocupa moradores próximos a uma barragem em Congonhas. O NTV News desta quarta-feira, 18 de novembro, traz ainda. Proprietários de 17 mil veículos ainda estão inadimplentes com o IPVA 2015. Postes foram instalados, mas a iluminação da Avenida Marabá e da Tomás de Aquino continua indefinida. Escola de Patos de Minas comemora a aprovação de 90% dos alunos inscritos no vestibular do Unipan. Esses e outros destaques a partir de agora. Fique conosco. O Sicoob Credicopa comemorou hoje 22 anos de funcionamento. O aniversário foi lembrado com um café da manhã especial. A diretoria da Cooperativa de Crédito anunciou ainda o início da construção da sede própria, que deve ser concluída em 2 anos. A cooperativa, que possui hoje mais de 9 mil associados, foi fundada em 1993 por empresários de Patos de Minas. Mesmo sendo criada em um período de crise no país, a Credicopa alavancou e se consolidou na região. Eu vi uma pequena nota no jornal de uma cooperativa que tinha sido montada lá em Formiga, Cooperativa dos Comerciantes. Aquilo me chamou a atenção, eu conversei com a turma lá, eu era presidente da Associação Comercial, convidei alguns diretores para a gente conhecer essa cooperativa que estava iniciando lá na cidade de Formiga. Fomos lá, vimos, fizemos uma reunião, mobilizamos, colocamos umas 40 pessoas lá na sala da associação. Fizemos a primeira assembleia, os 36 presentes se comprometeram a colocar, equivalente hoje a R$1.000 mais ou menos, integralizar R$1.000 em cota. Começamos lá na garagem da associação comercial, fechamos lá, colocamos 2 guichês, 2 atendentes, 2 caixas. A cozinha da associação, nós tiramos, desmobilizamos a cozinha, lá era a parte administrativa. Então, começou de uma maneira bastante simples, né? Muita dificuldade. E nesta quarta-feira, a Credicopa comemorou seus 22 anos de história, com um café da manhã especial. A Sicoob Credicopa, ela foi idealizada aí por Lisandro Vicari, que era o presidente da Associação Comercial, nasceu dentro da cara da Associação Comercial há 22 anos atrás e hoje ela está aí nessa pujança toda, já temos mais de 9 mil cooperados, já temos mais de 220 milhões de reais de ativos, fomentando os negócios desses cooperados, já estamos em 3 cidades, Patos, Patrocínio, Berlândia e agora estamos abrindo em Uberaba, numa região também de maior pujança econômica do Estado e uma economia totalmente diversificada, dando mais segurança ainda aos nossos negócios. O empresário José de Souza acompanhou o surgimento da cooperativa e fez questão de participar da comemoração. Segundo ele, ser um cooperado tem muitas vantagens. Eu sou um dos fundadores com a cota número 71, né, e tenho muito orgulho de ter participado desde o primeiro dia da nossa Credicopa, porque como um elemento integrante da Associação Comercial, foi lá que nasceu a ideia e inclusive ela funcionou no nosso imóvel da Associação Comercial na época. Além de colaborar com o desenvolvimento econômico na região, a Credicopa apoia diversos projetos sociais. E segundo o presidente, as comemorações não param por aí. Uma nova sede está sendo construída e será inaugurada nos próximos anos.
Hoje nós demos a notícia que nós estamos com a nossa sede, que nós até iniciamos. Ali fica entre a Getúlio Vargas e a Tiradentes, ali, Dr. Marculino ali. É um prédio arrojado, é um prédio voltado para a segurança e para o conforto do cooperado, para o atendimento do cooperado. Lá nós estamos fazendo, por exemplo, 2 pisos de estacionamento para que o cooperado tenha atendimento. Ele vai ter um tempo para utilizar, lógico. Nós temos que ter uma ordem, né, para poder que todos sejam atendidos. Teremos 2 andares de atendimento exclusivo ao cooperado, um ao cooperado e outro ao funcionário do cooperado. Depois nós teremos mais a parte administrativa nos andares subsequentes. Isso tudo visando o conforto do cooperado. E essa agência que hoje estamos aqui ficará para atender os terceiros e também o cooperado que aqui, se quiser, continuar movimentando. Então, essa é a preocupação que nós temos. Não haverá impacto no nosso resultado. É um dinheiro que nós já vimos separando nas assembleias, o próprio cooperado veio separando ao longo do tempo. Nós já temos 3 milhões separados, o orçamento vai ficar em 4 e alguma coisa, então o impacto será mínimo. E sim, dentro de 2 anos estaremos levando para o cooperado mais esse benefício, mais esse conforto. O Diretório Central do Unipan realiza 2 campanhas solidárias nesse final de ano. Uma faz parte da Semana Global de Empreendedorismo e a outra é para o Natal. As doações podem ser feitas de alimentos não perecíveis, dinheiro e trabalho voluntário. A Semana Global do Empreendedorismo do Unipan acontece até o dia 21 de novembro e faz parte de um movimento mundial. Ela foi criada em 2007 pelo ex-ministro britânico Gordon Brown e pelo presidente da Kaufman Foundation na época, Cole Sharman, com o intuito de fortalecer e de disseminar a cultura empreendedora. O Unipan não tinha esse costume de abarcar nos seus projetos a Semana do Empreendedorismo. Isso é uma novidade que o Unipan está proporcionando aos seus alunos, aos seus discentes, de participar de forma mais efetiva em questões de cunho global. Em Patos de Minas, os alunos bolsistas do Unipan podem participar do movimento doando alimentos não perecíveis. O aluno precisa se inscrever no site Unieventos e ainda tirar uma foto postando-a no Facebook com a hashtag Semana Global Unipan. As doações devem ser feitas no DCE, que fica no bloco E do Unipan, andar térreo. Os alunos bolsistas terão horas acadêmicas pela responsabilidade social exigidas pela instituição. Então, os alunos trazem esses alimentos não perecíveis aqui para o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, e a gente encaminha esse alimento para o devido fim que for preciso. Os alunos que fazerem esse procedimento, além de trazer o alimento, têm que postar uma foto no Facebook com essa foto para comprovar que ele fez essa doação. E, Gustavo, o que eles ganham em troca disso? Eles ganham 10 horas acadêmicas aqui no Unipan. Outro evento que está sendo organizado pelo DCE é o Natal Solidário, que será realizado no dia 6 de dezembro. O Natal Solidário é um projeto que existia no curso de Psicologia. Ele foi iniciado pelo aluno Gabriel Cacheta. Agora o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, pegou esse projeto e expandiu ele para abarcar mais pessoas. Nós atenderemos 1.000 crianças e mais de 100 idosos. Será dia 6 de dezembro no ginásio do Unipan. No DCE, há fichas para doações em dinheiro para realizar o evento. As pessoas podem ajudar de 2 modos. Existe o capital financeiro, as pessoas podem vir até a Unipan, até o DCE, realizar essa doação de dinheiro. Gustavo, qual o valor? Não importa o valor, o importante é você realizar a sua doação para essa campanha. E além do capital financeiro, a gente também está aceitando o capital humano. Você se voluntarizar para vir, se fazer presente, cuidar tanto das crianças quanto dos idosos e aproveitar, fazer esse movimento, esse Natal mais feliz para essas pessoas. Os voluntários podem procurar o DCE para se inscreverem e ajudar durante o evento. As pessoas podem vir aqui no DCE até o final de novembro. Início de dezembro a gente já vai estar com tudo fechado para iniciar esse projeto e efetivar ele, que é o Natal Solidário. E atendendo a uma solicitação do vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, a Secretaria de Estado de Governo autorizou o pagamento de parcelas do convênio de mais de R$1.400.000 destinados a 18 escolas de Patos de Minas. Os valores são referentes a obras, a aquisição de mobiliário ou equipamentos.
No próximo bloco do NTV News. Polícia Militar prende autores de assalto à oficina mecânica na Avenida Piauí. Enxurrada acumula e derruba muro de residência no bairro Coração Eucarístico. Com os preços mais altos e o aumento do desemprego, o brasileiro pretende gastar menos com presente para o Natal em 2015 do que em 2014. O gasto médio por presente deste ano deverá ser de R$ 106,94, queda de 22% em relação à intenção observada no ano passado de R$ 125,22. Os dados, que descontam os efeitos da inflação, são de pesquisa realizada nas 27 capitais brasileiras pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC Brasil. O percentual de cheques devolvidos pela segunda vez por falta de fundos ficou em 2,20% do total compensado em outubro, segundo pesquisa da Serasa Experian. Trata-se do maior nível para o mês desde o início da série histórica em 91. Em outubro do ano passado, esse percentual foi de 1,97%. Pela primeira vez no Brasil, um recurso sobre direitos de transexuais chega ao Supremo Tribunal Federal. Na pauta da Corte está o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral que vai decidir se uma transexual pode usar banheiro feminino. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu parecer favorável ao uso de banheiros conforme a identidade de gênero da pessoa. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. A Polícia Militar conseguiu prender 2 rapazes suspeitos de assaltar uma oficina mecânica nesta terça-feira. Com eles, a PM localizou parte do material levado. Ainda assustado com o que tinha acontecido, o mecânico foi até a delegacia e reconheceu os objetos. 2 homens armados chegaram até a oficina de radiadores dele, que fica na Avenida Piauí, e armados com revólver anunciaram o assalto. Enquanto um ficou do lado de fora, o outro entrou com um capacete na cabeça e rendeu funcionários e o proprietário. No momento da ação, José Humberto conta que até pensou que se tratava de uma brincadeira. Eu pensei que era uma brincadeira, tanto que eu peguei no braço do cidadão, tirei que ele pôs o revólver no meu ouvido, eu tirei pensando que era brincadeira, e ele foi engateou a arma, enfiou a arma na minha testa. Foi assim. O mecânico foi agredido com coronhadas na cabeça. O bandido ainda exigiu que ele abrisse o cofre. Isso é uma coisa que ainda não espera acontecer com a gente. Mas, como se diz, tá sujeito a tudo, né? Os bandidos fugiram em uma motocicleta, levando dinheiro e joias. Eu segui eles no olho, porque da minha firma dá para ver a Cônigo Getúlio inteira. Aí nós ficamos olhando, ele subiu pela Cônigo Getúlio e desceu próximo um prédio azul. O final da placa da moto é uma Face, final 02, você entendeu? Deu para ver e foi isso. E pouco depois do assalto, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender e dar uma resposta à sociedade nesse caso. Estou ao lado aqui do Tenente Coronel Roberto Martins, que é o comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar. A Polícia Militar agiu muito rapidamente, conseguiu prender esses 2 suspeitos. Estão negando, mas a Polícia Militar já tem convicção de que eles tiveram realmente participação nesse crime? Com certeza. A Polícia Militar foi acionada por volta de 15 horas. A guarnição chegou a tempo de visualizar esses infratores, só que era um veículo 4 rodas da Polícia Militar. Então, nós, no primeiro momento, nós perdemos o rastro desses infratores. Mas, como nós havíamos feito um cerco nas adjacências, nós recebemos informação da população de um local onde haviam se homiziado. Então, fizemos um cerco lá nesse determinado bairro. Esses indivíduos saíram desabalados da carreira, pulando o muro. Mesmo assim, o pessoal conseguiu abordá-los, foram presos. Alain Júnior da Conceição Abreu, de 21 anos, e Alisson Antônio Silva, de 23, foram presos no bairro Jardim Esperança. Na casa deles, na rua Jari, os militares encontraram parte do material do assalto à oficina. 3 sacos contendo moedas, R$ 1.766 em dinheiro dos 3.000 que teriam sido levados, cordão de ouro, celulares, balança de precisão e até restos de cigarros de maconha e um revólver calibre 38 cano curto municiado. Relógios e anéis não foram encontrados.
Geralmente esses indivíduos, quando vão fazer esse tipo de assalto, eles consomem drogas antes, até para criar coragem. Então, por isso que a gente pede à população não reagir, manter a calma, procurar guardar as características desses infratores. Alan Júnior e Alisson são velhos conhecidos do meio policial. Nós temos o famoso book do crime, onde nós temos a foto de todos esses marginais, porque geralmente são os mesmos. Esses aí que foram presos agora são velhos conhecidos da Polícia Militar, várias passagens por tráfico e outros crimes. Então, geralmente, não raras vezes, a gente consegue mostrar essas fotos e as pessoas conseguem identificar. Mesmo de capacete, às vezes ele pode ter alguma característica, uma tatuagem no braço. Isso também, a gente também tira a foto também desses detalhes do corpo do infrator. Então, procurar o máximo de informação e repassar para nós podermos aí lograr isso na prisão desses infratores, como foi o caso agora. Uma família do bairro Coração Eucarístico acordou assustada nessa madrugada. A enxurrada acumulada derrubou parte do muro da residência. As chuvas da última noite causaram transtornos para uma família que mora em uma residência no bairro Novo Sorriso. O muro que cerca a casa foi ao chão. O estrago e o susto foram grandes. Foi um verdadeiro susto, porque o meu marido que acordou assustado, né, e pulou na cama de uma vez, que ele saiu aqui de fora, já tinha muita água, o muro já tinha caído, galinha gritando, porque a gente tem as criação ali no fundo. E essa bagunça que vocês estão vendo, só porque aqui na frente ainda estava muito cheio de água e a chuva estava forte, não deu para fazer nada na hora. Diante do problema, a dona de casa, Luciana, acionou o corpo de bombeiros, que esteve no local e analisou a situação. Segundo os militares, o que pode ter causado a queda do muro é um problema no meio-fio de um lote próximo, localizado na rua São Geraldo. No local da queda, onde ocorreu a queda de um muro nessa madrugada, que muito provável que ele tenha sido ocasionado pela entrada de água através de um lote vago da rua São Geraldo, onde houve o abatimento de um meio-fio através de entrada de veículos para uma construção vizinha. Então, ocasionou essa entrada de água, o acúmulo no muro da residência da rua Capitão São Brás e veio a fazer com que esse muro caísse. Agora, a família espera poder entrar em contato com as partes envolvidas para resolver o problema. Agora a gente espera que a dona desse lote apareça, venha conversar com a gente, vamos entrar todo mundo no acordo para a gente conseguir o melhor. Ninguém aqui está procurando briga, nem ser ressarcido desse prejuízo. O negócio que a gente quer é um acordo para todos trabalharem juntos. A situação chamou a atenção da vizinhança, que está preocupada e teme que o problema possa se repetir nas residências mais próximas. Porque se tiver o meio-fio, a água não tinha vindo igual veio forte. Então tirou o meu fio, ela já veio para o lado de cá. Entendeu? Agora eu te falo, enquanto não cair 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, ninguém vai dar providência em nada. Sabe? Vai ficar o mesmo jeito, igual aquela dali. Até hoje está do mesmo jeito o problema. Ninguém resolveu nada. Sabe? O Superior Tribunal de Justiça permitiu que um pai que devia pensão alimentícia a um filho passe a ter o nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito, ficando com o nome sujo no comércio. Por unanimidade, os ministros da 4ª turma do STJ entenderam que o direito de um filho receber a pensão é mais importante, ainda que seja necessário revelar o nome do pai para forçar a retomada do pagamento. A seguir você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Tragédia em Mariana preocupa moradores próximos a uma barragem em Congonhas. Recuperação de danos e prevenção de acidentes ambientais são temas de debate na UFMG. Samarco admite pela primeira vez o risco de rompimento das barragens de Santarém e Germano em Mariana.
Representantes da mineradora Samarco admitiram pela primeira vez o risco de rompimento das barragens de Santarém e Germano em Mariana. Obras emergenciais estão sendo feitas para conter as estruturas. Mesmo com tantas incertezas, muitos moradores defendem a permanência das atividades da mineradora na região. Os responsáveis técnicos da empresa explicaram que as duas barragens estão com nível de segurança abaixo do mínimo recomendado. Tem o risco e nós, para aumentarmos o fator de segurança e reduzirmos o risco, nós estamos fazendo as ações emergenciais necessárias. Além da barragem do Fundão, que foi a que se rompeu, existem em Mariana outras duas. A barragem de Santarém, que retém água, e a de Germano, que armazena rejeitos. Quando aconteceu a tragédia, acreditava-se que a barragem de Santarém também havia se rompido. Mas, na verdade, o que aconteceu é que ela foi encoberta pelos rejeitos que vieram da barragem do Fundão e se misturaram à água. O mais crítico é que as duas barragens estão com o fator de segurança abaixo do ideal. Isso significa que há uma enorme pressão para que haja rompimento. Existe um risco, existe 20% de margem de segurança na barragem de Celinha, existe 37% de margem de segurança na barragem de Santarém. O ideal é que todas essas barragens estejam acima de 1,5. Para tanto, nós estamos trabalhando com esses trabalhos de reforço. É um trabalho que começou já no dia 10, a gente já começou no dia 10 a pegar os materiais necessários para reforçar essas barragens, para dar uma ideia da magnitude da obra. A gente está falando de 500 mil metros cúbicos de material que terão que ser transportados para todas essas estruturas para reforçar todo o sistema de Germano e Santarém, dando uma equivalência, são 50 mil viagens de caminhão de menor porte. Então, No trabalho de reparação estão sendo usadas pedras da própria mina da Samarco. Por causa da chuva que atrapalha o trabalho, não é possível fazer a compactação do solo. A Samarco pretende terminar a obra na barragem de Santarém em 90 dias, na de Germano em 45. Até lá permanece o risco de um novo rompimento. A gente está monitorando 24 horas por dia no sistema de alerta. A gente não percebeu ainda, pelo monitoramento, nenhuma movimentação nessas barragens até o atual momento, posterior à descida de Fundão, e esse monitoramento é contínuo. O risco de rompimento não é a única apreensão. Existe também a preocupação com o possível processo de erosão do solo. O problema maior que nós temos hoje ele está relacionado à erosão e não propriamente dita a estabilidade da barragem. Então, analisando como uma metodologia, um modo de falha dessa estrutura, o que nós vemos que seja mais possível hoje, que é mais possível de ocorrer, é justamente essa erosão aumentar. E se a erosão aumentar, nós podemos ter passagem de lama para jusante, ou seja, para baixo da barragem, tá certo? Mas não nos moldes do que já ocorreu. A notícia de que outras duas barragens podem se romper foi mais um golpe para os desabrigados e para os moradores aqui de Mariana. 14 dias depois da tragédia, eles ainda têm inúmeras incertezas sobre o futuro da cidade. Centenas de manifestantes que defendem a Samarco saíram em passeata pelo centro de Mariana. Eles temem o fechamento da empresa. A gente não está defendendo a Samarco, a gente está defendendo os empregos que elas vão deixar de gerar. Que a maioria da cidade, 80% da cidade, depende da Samarco. Já os representantes dos desabrigados se reuniram pela primeira vez com o prefeito, promotores do Ministério Público e representantes da Samarco. Eles decidiram critérios de prioridade para o alojamento das famílias. A gente vai percorrer os hotéis todos, eu como presidente da Associação Comunitária de Bento, e passar os nomes daquelas prioridades, que é o mais rápido sair do hotel, porque muitas pessoas já não estão aguentando mais ficar no hotel, já tem 12 dias. Nós vamos requisitar amanhã, Samarco, que apresente um prazo máximo, um cronograma de reconstrução dessas comunidades e um plano geral de indenização dessas pessoas. E ela vai ter, enquanto está fazendo esse processo de realocação, ela vai nos apresentar esse plano e nós também vamos submeter à comissão dos representantes. Para a presidente Dilma Rousseff, a tragédia na bacia do Rio Doce, por causa do rompimento da barragem em Mariana, é responsabilidade de toda a sociedade. A declaração foi durante uma entrevista depois da reunião com ministros e os governadores de Minas e do Espírito Santo. A recuperação do rio deve demorar mais de uma década. O que pode ser feito para recuperar os danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana e como evitar desastres ambientais?
Esses foram temas de um debate entre movimentos sociais no auditório da Faculdade de Direito da UFMG, na capital. Muitas pessoas e um só sentimento: preocupação. A ideia é que a gente consiga criar uma situação em que a gente dê visibilidade ao que vem acontecendo com as populações atingidas pelo processo minerário, que hoje é uma grande fonte de exclusão e de invisibilidade de direitos mesmo. Representantes de movimentos sociais, ambientais, especialistas em mineração e membros da sociedade civil concordam. É fundamental repensar o modelo de exploração do minério. A gente questiona com certeza e profundamente a mineração como um todo, assim, a forma como tem se dado a exploração do minério, né, em Minas Gerais, destruição da nossa natureza para mandar recursos para fora do país. Para este diretor de Sindicato de Trabalhadores da Mineração, deve haver uma revisão no modelo de extração dos recursos naturais. Nós temos que pensar não só a reestatização que já vem fazendo das grandes empresas mineradoras, mas, por exemplo, a estatização da Samarco e da Vale, que vem com um problema, que para mudar a lógica de como se produz minério, porque depende, os trabalhadores das cidades mineradoras dependem da mineração. O rompimento da barragem de rejeitos do Fundão, no dia 5 de novembro, devastou o distrito de Bento Rodrigues. A lama afetou tudo o que viu pela frente. Não é um crime ambiental que se pode dizer que em poucos anos está resolvido, porque rejeitos de mineração não é verdade que são inertes. Tem muito material que realmente significa que a recomposição do Rio Doce, dessa bacia, é uma coisa que vai demorar no mínimo 100, 200 anos. O Rio Doce é um rio que tem uma especificidade, que ele é um rio que tem muitos peixes endêmicos. O que é endêmico? São peixes que existem apenas naquele local, em torno de 11 espécies endêmicas ali. Então essas espécies possivelmente poderão ser extintas. Os danos são incalculáveis e serão sentidos por várias gerações. A tragédia impressionou este grupo de estudantes do primeiro ano do ensino médio. Os valores que eles estão se propondo a pagar são muito poucos pelos estragos que eles causaram, para o maior desastre ambiental que já aconteceu no Brasil. Se a gente não protestar, não vai acontecer realmente nada, entendeu? E o debate é uma coisa muito importante. Uma audiência pública da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa se reuniu hoje de manhã para discutir o funcionamento de uma barragem de rejeitos em Congonhas. A tragédia em Mariana fez com que os moradores de Congonhas ficassem apreensivos. Perto da cidade também existe uma barragem de rejeitos da mineradora CSN. Mas, de acordo com as autoridades presentes aqui na reunião, não há motivos para preocupação. Todas as licenças da empresa estão em dia. A única pendente é a de alteamento, que solicita o aumento da altura da barragem. Então, a situação em Congonhas é uma situação que já está sendo solucionada. Em 2013, nós recebemos uma reclamação acerca de situação de barragem. Foi feito um termo de ajustamento de conduta com a empresa, e é para que as medidas fossem efetivadas no sentido de se sanar as irregularidades, as não conformidades que existiam à época. Essas medidas foram efetivamente cumpridas e foi feito um laudo pelo setor pericial do Ministério Público e que atestou que as medidas foram cumpridas, ou seja, a situação de Congonhas é uma situação a partir das reclamações advindas do ano de 2013, elas foram cumpridas. Me parece que é uma situação de muito mais tranquilidade. A quinta-feira deve ser de tempo instável na região. Confira os detalhes da previsão da meteorologia. Quinta-feira de tempo nublado e pancadas de chuva a qualquer hora em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 13 e é considerado extremo. A temperatura amanhã fica entre 19 e 31 graus. Máxima de 29 graus em São Gonçalo do Abaeté. 30 em Presidente Olegário. 31 em Lagoa Grande e Cruzeiro da Fortaleza. Em Lagoa Formosa, os termômetros ficam entre 18 e 32 graus. Em uma década, Minas Gerais conseguiu reduzir a morte de crianças no trânsito. Em 2003, morreram 139 menores de 0 a 10 anos vítimas de acidentes, enquanto em 2013 esse número caiu para 106. A queda de 24% é menor do que a média nacional, que caiu 36%
passando de 1.621 para 1.054 óbitos em 10 anos. No país, 567 meninos e meninas foram salvos. Nós vamos para o intervalo e na volta você vai ver que postes foram instalados, mas iluminação da Avenida Marabá e da Avenida Tomás de Aquino continua indefinida. Escola de Patos de Minas comemora a aprovação de 90% dos alunos inscritos no vestibular do Unipan. Os melhores cafés de Minas Gerais da safra colhida em 2015 serão vendidos em um leilão virtual que está com inscrições abertas até esta sexta-feira. É uma oportunidade para as cafeterias e torrefadoras oferecerem aos consumidores um produto de qualidade excepcional avaliados durante o 12º concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Estão sendo oferecidos lotes de 10 sacas dos cafés finalistas das regiões produtoras do Cerrado, Matas e Sul de Minas. O valor mínimo do lance dos cafés leiloados será de R$ 1.000 por saca de 60,5 kg para lotes de 10 sacas. A falta de iluminação em algumas ruas de Patos de Minas preocupa e, inclusive, já foi alvo de muitas reclamações. Finalmente, os postes da Avenida Marabá e Tomás de Aquino foram instalados. Entretanto, as luzes não foram ligadas e a população cobra agilidade. A reivindicação para a iluminação do trecho da Avenida Marabá é antiga, assim como este outro da Avenida Tomás de Aquino, no bairro Alvorada, que fica às escuras. Para resolver o problema que se arrasta há muito tempo, no mês passado, a Prefeitura fez a instalação de 75 postes na Marabá, da última rotatória até a entrada do bairro Alto Limoeiro, e na Tomás de Aquino, da rotatória até a entrada do Itamaraty. Mas em ambos os locais continua a escuridão. Fica difícil a iluminação passar por aqui? Fica um pouco complicado, porque eu dei a volta ali, já estava de noite, escurecendo, aí você tem que correr um pouco porque já escurece, né? Já fica... E o horário que tem para poder fazer um exercício físico, a caminhada? É de tardezinha. Esse horário é o melhor, né? Porque tá mais fresco. Acha perigoso, não? É bem complicado, né? Ainda na avenida dessa, sem iluminação, é complicado. Essa rua, por exemplo, no prolongamento da Avenida das Paineiras, não há calçada e o mato toma conta dos lotes vagos. Passar a pé por aqui à noite é um risco. Na Avenida Marabá, também. O ponto de ônibus coletivo, em frente ao Clube da Aspa, está em lugar escuro e sem segurança. Os ciclistas se arriscam passando pela Marabá à noite. Cássio Fonseca é açougueiro e mora no Alto Limoeiro. Ele passa por aqui diariamente. A bicicleta é o meio de transporte dele, que reclama da situação e do perigo da falta de iluminação nesse trecho da avenida. Os carros vêm correndo, uma vez facinho de pegar a gente. Tá vindo do trabalho essa hora? Isso. E passa aqui sempre? Sempre, todo dia à noite. E o risco é grande, né? Esse risco que a gente sofre. Aí, ó, acabou a iluminação da câmera, a gente mostra que tá tudo escuro, né? Aí, ó, voltou a iluminação, até que dá para poder passar, né? O carro, se não iluminar, o carro pega. É complicado, né? É difícil, né? É desse jeito, né? Você acha que já passou da hora de colocar o poste de iluminação aqui? Muito, já passou da hora. Era para ter arrumado. A Prefeitura ainda não respondeu ao questionamento de quando a iluminação será ativada. O resultado do vestibular saiu ontem e tem muita gente ainda comemorando a aprovação. Uma escola de Patos de Minas teve quase todos os alunos inscritos no processo seletivo aprovados. Pelo menos 4 deles no curso mais concorrido, o de Medicina. O Colégio Marista tem motivos de sobra para comemorar o resultado do vestibular do Unipan. Cerca de 90% dos alunos que fizeram o processo seletivo foram aprovados. A gente fica feliz que a alegria deles é a nossa alegria, né? E os professores também merecem todo o nosso reconhecimento por um trabalho que é feito, né, a longo prazo. A gente sabe que o ensino médio é realmente o foco maior, está lá nos vestibulares, né, no Enem, porém é no dia a dia, desde lá da educação infantil, que a gente vai fazendo esse trabalho. E é uma equipe comprometida com esse
excelência acadêmica com os bons resultados. Então, vale ressaltar aqui a nossa alegria, não só com os bons resultados no curso de medicina, mas também todos os outros estudantes, inclusive os treineiros, alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio, que saíram muito bem colocados em vários cursos, os próprios estudantes do terceiro ano, né, muitos aí advogados, muitos engenheiros, psicólogos, fisioterapeutas. Nós temos aí um grande orgulho, né, de falar que os nossos estudantes estão bem preparados para os desafios que enfrentarão a partir de 2016. A Ana Gabriela, o Guilherme e o Antônio Regis foram aprovados em medicina. Nossa, eu não esperava. Eu levei um susto, na verdade, quando eu vi o resultado. Mário, isso deu uma base muito boa aqui pra gente e, graças a Deus, com muito esforço e dedicação, dei conta de passar em medicina. Alegria também para a família, ainda mais para a Arlete Marques, mãe da Fernanda, primeiro lugar geral do Unipan. Eu acreditava muito na Fernanda, ela sempre foi uma aluna excelente, muito centrada, muito dedicada, e eu torcia muito e acreditava nela e fiquei muito feliz com o resultado. A aprovação no curso de medicina, com quase 50 candidatos por vaga, é fruto de muito estudo, que diga o Guilherme, segundo lugar geral do vestibular do Unipan. Isso aí, muita dedicação, que uma hora dá certo. Tem que ter paciência. Tudo tem a sua hora. Tudo que eu enfrentei agora foi apenas uma preparação, porque eu vou enfrentar na faculdade, que é muita responsabilidade. Mas você está preparado, vai ser um futuro e, se Deus quiser, um brilhante médico. Eu espero que sim, que eu possa retribuir tudo que todo mundo fez por mim, que me ajudou na minha caminhada. Como explicou o Guilherme, a preparação não deve ser somente na véspera do vestibular. A professora Rosimeire explica que uma boa base é fundamental para o resultado futuro. A equipe marista trabalha aqui com nossos alunos desde a educação infantil até o ensino médio. É claro que quando chega no ensino médio, o trabalho ele é diferenciado, dando um enfoque maior, né, na preparação dos nossos alunos, tanto para o Enem quanto para os vestibulares. E com isso, né, nós hoje estamos colhendo aí vários frutos, né, o segundo lugar em medicina, o 20º também e 26º. E o primeiro lugar, que é da nossa ex-aluna, né, mas é ex-aluna, mas continua sendo aluna marista sempre. E ainda hoje no NTV News você vai ver. Advogado apresenta inquérito que apura a inocência de 2 rapazes presos suspeitos de cometer assaltos na semana passada. A Câmara dos Deputados manteve hoje o veto ao reajuste dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS pelo mesmo percentual aplicado ao salário mínimo. Foram 211 votos contrários ao veto e 160 a favor. De acordo com dados apresentados pelo governo, estender as correções para aposentadorias representaria gasto adicional de R$ 300 milhões em 2016. Para o salário mínimo, a regra vigente foi prorrogada até 2019. Dessa forma, aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo continuarão contando apenas com a reposição da inflação, sem nenhum ganho real. O salário mínimo é reajustado pela variação positiva do PIB de 2 anos antes, mais o Índice Nacional do Preço ao Consumidor do ano anterior. O advogado de defesa de 2 presos na Operação Saturação se defende da acusação feita pela avó de um dos suspeitos do crime, que teria coagido o neto dela a assumir a autoria dos assaltos. Ele revela detalhes do inquérito policial que aponta que o neto pode estar envolvido no crime. Com o inquérito policial em mãos, o advogado dos jovens presos pelo assalto a um supermercado e tentativa de roubo a uma padaria em Patos de Minas, ocorridos na quinta-feira passada, contesta a versão apresentada pela avó de Carlos Magno, que assumiu a autoria do crime. Eu entendo perfeitamente a avó do Carlos, entendo ela enquanto avó, enquanto sentimento, enquanto amor, mas eu trabalho com provas. Não estou aqui, não vou falar mal dela, ela tem a razão dela, porém a verdade ela tem que ser esclarecida. A Polícia Civil já realizou várias investigações e a partir desse momento eu só vou falar de provas concretas, aquilo que está dentro do inquérito policial presidido pela Polícia Civil. Inclusive, só para antecipar, a Polícia Civil já localizou
o possuidor, não digo proprietário da motocicleta. Por quê? Motocicleta, através de investigação que foi realizada pela Polícia Civil, descobriu que a motocicleta era clonada. E como nem mesmo o possuidor sabia disso, ele fez um boletim de ocorrência e a Polícia Civil chegou até ele, que foi convidado a comparecer à delegacia e confirmou que aquela motocicleta utilizada no roubo foi entregue ao Carlos. Então essa pessoa já foi lá, está tudo aqui materializado, já foi ouvido na delegacia, o que vai de encontro à verdade dos fatos. A moto usada no assalto era clonada e estava estacionada na rua Jari, a 100 metros de uma casa onde foi encontrado um capacete. A dona do equipamento também foi ouvida pela Polícia Civil, além de mais 4 pessoas. Está nos autos, está no inquérito policial. A polícia apreendeu um capacete na casa de uma senhora. Ela já esteve na delegacia, foi restituída desse capacete, afirmou, foi categórica em falar que aquele capacete era dela, que nunca saiu da casa dela. A delegada restituiu aquele capacete, tendo em vista que até aquele momento não há indícios de que aquele capacete foi efetivamente utilizado no assalto. Como se não bastasse isso, a senhora, a proprietária da casa onde o Wellington e o Marcos foram encontrados, já estiveram na delegacia, ela e a filha dela, confirmaram que aquela droga encontrada era da filha dessa senhora, proprietária da casa. Então tudo está se fechando. Agora eu te pergunto, será todo mundo está doido? O advogado nega que tenha coagido Carlos Magno a assumir o crime. Que essa motocicleta, a polícia nem verificado o sinal característico dessa motocicleta, se ela realmente era dessas pessoas que eles qualificaram no Reds, se era desse tal de Wesley. A Polícia Civil começou os rastreamentos com aquele requerimento que eu fiz para a doutora Fabiana, solicitando a localização do proprietário, e diante disso, a polícia ligou para o proprietário dessa motocicleta, que mora em Uberlândia. O proprietário simplesmente alegou o seguinte: a minha motocicleta está na minha garagem, nunca saiu de Uberlândia. Diante desse fato, os policiais civis, consultando o sistema Reds, verificou que uma pessoa teria feito um boletim de ocorrência que a motocicleta havia sido furtada da casa dele. Como o senhor Carlos apresentou, como real praticante daquele assalto, a pessoa possuidora da motocicleta dirigiu-se até a delegacia e confirmou, está materializado em depoimento, que repassou no dia do crime a motocicleta para o senhor Carlos. Ele foi categórico, deu detalhes e não há possibilidade de coagir ninguém com a experiência que os delegados, os juízes, os membros do Ministério Público têm, com o grande número de características que ele deu, de relatos, de fatos que aconteceram no local dali. O William Custódio acredita que o depoimento que comprova a participação de Carlos Magno é o do dono da moto clonada, que mora em Patos de Minas. A Polícia Civil ela fez um comunicado de serviço. Isso seria uma investigação preliminar que já foi realizada pelos detetives da Delegacia de Furtos e Roubos, assinada pelo investigador Amauri, Gabriel e João Valdemar, no qual, na parte final da conclusão, eu vou ler com as palavras deles. Diante do exposto, através dos indícios levantados por esses investigados, concluímos que Carlos Magno possivelmente trata-se de indivíduo que adentrou no estabelecimento comercial com o objetivo de praticar roubos, não sendo possível isentarmos a participação dos autuados Marcos, Vinícius e Wellington, haja visto que Carlos Magno se negou a fornecer a identificação do indivíduo que estaria em sua companhia. O inquérito, que ainda não está concluído e já possui 104 páginas, traz ainda uma conclusão feita por 3 investigadores da Polícia Civil. A conclusão não isenta ainda o Wellington Júnior Silva Rodrigues, de 22 anos, e Marcos Vinícius Campos, de 20 anos, devido à não apresentação do possível comparsa de Carlos Magno.
mas o advogado não tem informações desse suposto envolvido. Eles simplesmente, até o presente momento, não foram isentados porque a outra pessoa que realmente participou do crime não foi localizada, identificada. Diante de tudo exposto, o advogado é categórico. Simone, vou até o fim. Inclusive, hoje, procurei a Polícia Civil novamente para que seja realizada a aproximação dessas imagens, de forma que não se deturpe a imagem lá, para identificar as pessoas que praticaram o assalto. Uma já está identificada, essa outra não. O que eu posso afirmar com certeza, e coloco mais, Simone, coloco a minha profissão em jogo. E quero deixar claro, se aqueles dois que estão lá no presídio, o senhor Wellington e o senhor Marcos, forem os culpados, gravem. Eu deixo de advogar na área criminal. Deixo de advogar na área criminal. Porque eu acredito, confio e tenho plena convicção que eles são inocentes. E a Polícia Militar prendeu no final da tarde 2 homens na rua Duque de Caxias. Eles são suspeitos de cometer assaltos na cidade. Na residência foi encontrada grande quantidade de munição, além de um revólver calibre 38. Contra um deles, da cidade de Pirapora, havia mandado de prisão por latrocínio em aberto. Os detalhes você confere amanhã em nossos telejornais. E o NTV News termina aqui. A gente se encontra amanhã às 11h30 no 30 Minutos e você confere também as informações no site patosjá.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã. Governo de Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.